Independência Mineira foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro, na então capitania de Minas Gerais no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e do domínio português. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas e impostos. A metrópole portuguesa havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. No ano de 1785, por exemplo, Portugal decretou uma lei que proibiu o funcionamento de indústrias fabris no território brasileiro. Nesse período, era grande a extensão de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Se algum brasileiro encontrasse ouro, deveria pagar 20% do ouro encontrado para os portugueses. Aqueles que eram pegos sem ter pago o imposto eram rigorosamente penalizados, e alguns até podiam ser mandados para o território africano. O grupo, liderado pelo alferes Joaquim da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, era formado pelos poetas Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, o dono da mina Inácio de Alvarenga, o padre Rolim e outros representantes da elite mineira. Esses inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho no fundo branco, com a inscrição em latim: Libertas quae serat tamen, liberdade ainda que tardia. A bandeira idealizada pelos inconfidentes foi adotada pelo estado de Minas Gerais. No final do século XVIII, países do mundo inteiro passavam por um intenso processo de transição política, motivados pelo ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, disseminado pela Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Na avalanche da Revolução Francesa, a Conjuntura Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, aconteceu em 1798 e tinha caráter separatista. Exigia, a qualquer custo, a independência do domínio português. Por mais que estourassem revoltas contra a colônia portuguesa no Brasil, muitas dessas organizações populares eram movidas por interesses particulares da elite oposicionista. Quando a corte portuguesa mudou-se para a nova capital, o Rio de Janeiro, a população baiana acabou sofrendo com a crise econômica do Estado. A violência aumentava cada vez mais, junto aos saqueamentos de propriedades privadas e mercadorias. Um dos principais líderes foi o médico, político e filósofo o baiano Cipriano Barata. Outra importante liderança que atuou muito na divulgação das ideias do movimento foi o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento. Percebendo o perigo de uma organização popular em grande escala, o rei de Portugal, Dom Fernando, infiltrou ombros de seu exército com os revoltosos e acabou surpreendendo-os. O rei conseguiu prender a maioria dos envolvidos e não hesitou em torturá-los. Revoltosos mais pobres, como Faustino Nascimento, foram condenados imediatamente à morte por enforcamento, enquanto os intelectuais mais abastados, Barata e o professor Francisco Muniz, foram absolvidos pela coroa. Apesar de não ter sido concretizada em sua totalidade, a Conjura Baiana é considerada uma importante revolta popular. Muito além da pretensão de derrubar a monarquia, a revolta pôs em xeque as questões sociais do país e deu impulsão para o surgimento das primeiras campanhas abolicionistas. A cabanagem foi uma revolta popular que aconteceu entre os anos de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará. Recebeu este nome pois grande parte de seus integrantes era formada por pessoas pobres que moravam em cabanas na beira dos rios da região. Estas pessoas eram chamadas de cabanos. No período regencial, a situação da população pobre do Grão-Pará era de completa miséria. Sem trabalho e condições adequadas de vida, provocou um sentimento de abandono com relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muita revolta. Os comerciantes e fazendeiros da região também estavam descontentes, pois o governo regencial havia nomeado para a província um presidente que não agradava à elite local. Embora por causas diferentes, os cabanos e a elite local se uniram contra o governo regencial nesta revolta.
O objetivo principal era a conquista da independência da província do Grão-Pará. Os cabanos pretendiam obter melhores condições de vida, e já os fazendeiros e comerciantes, que lideraram a revolta, pretendiam obter maior participação nas decisões administrativas e políticas da província. No ano de 1835, os cabanos ocuparam a cidade de Belém e colocaram na presidência da província Félix Malcher, que acabou traindo o movimento fazendo acordos com o governo regencial. Revoltados, os cabanos mataram Malcher e colocaram no lugar Francisco Vinagre. Com a ajuda de tropas de mercenários europeus, o governo central brasileiro usou toda a força para reprimir a revolta que ganhava cada vez mais força. Após 5 anos de sangrentos combates, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta. Em 1840, muitos cabanos tinham sido presos ou mortos em combates. A revolta terminou sem que os cabanos conseguissem atingir seus objetivos. A existência de um movimento social requer uma organização muito bem desenvolvida, o que demanda a mobilização de recursos e pessoas muito engajadas. Os movimentos sociais não se limitam a manifestações públicas esporádicas, mas trata-se de organizações que sistematicamente atuam para alcançar os seus objetivos políticos, o que significa haver uma luta constante em longo prazo dependendo da natureza da causa. Em outras palavras, os movimentos sociais possuem uma ação organizada de caráter permanente por uma determinada bandeira. Atualmente estamos num período de transição positiva, em que o Brasil consegue aliar crescimento, democracia, participação popular, conseguir destaque mundial na política e na economia, e deste modo o movimento social passar a agir de uma outra forma, começando a pautar o governo a partir de mobilizações pontuais e da apresentação de propostas que agora são bem recebidas, pois os grandes embates antigos vinham dos momentos em que o diálogo é esvaziado, e atualmente, onde há diálogo, o embate não é considerado a principal ferramenta de solução.